E aí pessoal, aqui é o seu Ió e hoje vamos para mais uma gameplay de Jurassic World Evolution 2. Dessa vez eu decidi continuar um parque que eu comecei há muito tempo e atualmente ele já tem 10 espécies, duas delas são da nova DLC Cretáceo Superior. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes dessas 10 espécies, mas antes de mostrar como meu parque está, eu vou ensinar para vocês como fazer um viveiro para os Compsognathus. Eu me desafiei a fazer o menor recinto possível para os Compsognathus. Detalhe, com o conforto deles ativado. Sempre que nós começamos uma nova parte do parque, nós começamos com o chão, criando o design para poder dar o formato ao recinto. Se vocês não sabem do que eu estou falando, eu sugiro que vocês assistam um tutorial que eu fiz ensinando sobre construção e simetria no Evolution 2. Aqui eu estou fazendo segmento por segmento para poder calcular e deixar o viveiro idêntico ao outro. Esse caminho dentro desse retângulo cinza é a área de passeio para os visitantes e nela vai ter uma área para descanso. Aí eu estou adicionando outro tipo de caminho para que o piso não fique com apenas uma cor. Nesse momento eu comecei a fechar o viveiro, deixando apenas alguns espaços para os visitantes entrarem. O viveiro vai ser cercado, mas existem 4 entradas para as pessoas poderem ver os Compsognathus de perto. Aí eu já comecei a colocar o básico de decoração e a fechar o recinto. Vocês vão ver que o recinto ficou bem legal. Eu vou mostrar ele quando nós formos passear pelo parque. Pronto pessoal, agora vamos ver como é que o parque está, lembrando que ele ainda não está finalizado. Se vocês já assistiram meus vídeos anteriores, talvez vocês vão se lembrar desse recinto, que é o lar da nossa querida Bolota. Eu fiz o vídeo mostrando esse recinto quando terminou a 3ª temporada de Acampamento Jurássico e a Bolota tinha ficado abandonada lá na Ilha Nublar, né? Então eu fui na Ilha Nublar e peguei a Bolota e trouxe ela para esse pequeno recinto. Eu não vou mostrar tanto essa parte do parque porque eu já fiz um vídeo mostrando todos os detalhes dela, mas eu vou mostrar as modificações que eu fiz aqui. A principal modificação foi que eu adicionei essa galeria de exibição aqui e coloquei os Parasaurolophus bioluminescentes aqui nesse lago. Esse é um dos dinossauros mais famosos. O anquilossauro possuía entre 6 e 8 metros de comprimento e poderia pesar até 6 toneladas. Ele viveu no período Cretáceo, onde hoje é a América do Norte, e coabitou com espécies como o Triceratopo e o T-Rex. Embora seja pacífico, ele possui uma clava óssea em sua cauda, que é uma arma poderosa usada na defesa contra predadores e na competição por território ou liderança. Medindo aproximadamente 9,5 metros e com uma crista peculiar na cabeça, o Parasaurolopho é o hadrossaurídeo mais popular. Seus sons estridentes podem ser ouvidos por todo o parque, então é melhor deixar as janelas dos seus quartos fechadas durante a noite. Doutor modificou estes espécimes para que tivessem pele bioluminescente, por isso recomendamos que vocês visitem a Lagoa dos Parasauros quando anoitecer. A partir da seção da Bolota, eu fiz essa entrada que leva direto ao aviário, para as pessoas verem os Pteranodontes e os Pyroraptors. Esse caminho aqui leva para a área operacional do parque, que ainda não está finalizada. E aqui a gente chega na nossa segunda seção do parque, que é a área do aviário. Eu fiz essa pequena pracinha aqui. Vocês podem ver que o centro dela é simétrico, mas as lojas estão colocadas de forma dispersa. Então tem uma loja aqui, tem uma loja aqui e tem outra loja aqui. Essa parte eu fiz assimétrica de propósito. Eu coloquei essa parte maior e fui deixando ela mais fina na medida que se aproximava da entrada do aviário. Ali estão as placas sinalizando as duas principais atrações que tem aqui, que é o aviário e o passeio jurássico. Lembrando que o transporte nesse parque ocorre por meio dos caminhões do passeio jurássico, pois eu optei por não utilizar os monotrilhos.
Aqui no aviário nós abrigamos essas duas espécies, o Pyroraptor e o Pteranodonte. Eu aproveitei daquele novo glitch que permite colocar qualquer dinossauro dentro do aviário para fazer esse recinto de gelo e colocar os Pyroraptors aqui dentro. Como o aviário ele é uma estrutura fechada com vidro, ele parece ser projetado para preservar um bioma específico dentro dele, então eu quis utilizar ele dessa forma. O Pteranodonte é um réptil que viveu no fim do período Cretáceo na América do Norte, e possui cerca de 7,5 metros de envergadura. Descobertas de fósseis denotaram que o Pteranodonte se alimentava principalmente de peixes, mas também comia pequenos dinossauros, répteis, anfíbios e mamíferos. Quando sair do aviário, o passeio jurássico vai seguir em direção à terceira seção do parque. Mas antes de chegar lá, os visitantes vão poder olhar de perto uma manada de Sinoceratopus, que ficam soltos igual ao Parasaurolopho. O Sinoceratopo é um ceratopsídeo centrossauro que viveu na China durante o Cretáceo Superior, há 73 milhões de anos. Ele foi um dinossauro herbívoro de tamanho mediano, podia crescer até um tamanho estimado de 6 metros de comprimento e 2 metros de altura, e pesar até 2 toneladas, mas os espécimes da Ingen são quase 2 vezes maiores. É aqui, na terceira seção do parque, que estão os recintos do Compsognathus e do Australvenator. Eu fiz essa praça gigante e ela ficou tão comprida que depois eu me arrependi. Provavelmente eu vou reformar ela quando voltar a construir aqui nesse parque. E aqui estão os viveiros do Compsognathus. São 2, né? Um de cada lado. Os visitantes já podem observar os Compsognathus aqui de fora, mas se quiserem vê-los mais de perto, é só eles entrarem. Eu fiz esse recinto inspirado no Pet Zoo que a gente viu no filme Jurassic World, né, em que as pessoas poderiam alimentar os dinossauros. Então aqui as pessoas poderiam entrar e facilmente poderiam entrar em contato com o Compsognathus. Coloquei essa pequena área para descanso e mesmo sendo tão pequeno esse recinto, eu consegui satisfazer o gosto dos Compsognathus. Como vocês podem ver, a satisfação está em 85%. O Compsognathus foi um pequeno dinossauro que viveu no período Jurássico, há aproximadamente 150 milhões de anos, e seus fósseis foram descobertos na Europa. Apesar de ser pequeno e inofensivo para humanos adultos, os Compsognathus podem ser perigosos se estiverem em um grupo com muitos membros. Ao saírem da estação, se as pessoas andarem reto, elas vão chegar na exibição dos Australvenators. Eu fiz a exibição em um local mais alto para que as pessoas pudessem ver os dinossauros mais distantes. Do outro lado também tem um bom ponto de observação. O Australovenator é um dinossauro da família Megaraptoridae, cujos fósseis foram encontrados na formação Vinton, localizada no estado de Queensland, nordeste da Austrália. Suas garras, dentes afiados e velocidade o tornam um predador mortal, então respeite o limite de segurança e nunca se aproxime das cercas. Ao sair da terceira seção do parque, os visitantes vão fazer um longo passeio por uma área do mapa que ainda está vazia, pois ainda não construí lá, até que finalmente vão chegar aqui na quarta seção. Aqui, os visitantes poderão ver 3 espécies, o Amargasauro, o Estrutiomimo e o Alamossauro. Aqui, eu quis fazer uma construção totalmente aleatória e assimétrica, como vocês podem ver. Só possui simetria aqui no início e na parte superior. Fiz uma pequena área de descanso aqui fora, onde as pessoas podem ter uma boa visão dos alamossauros.
Medindo até 30 metros de comprimento e pesando até 80 toneladas, o alamossauro foi um dos maiores saurópodes. Os corpos massivos dos adultos são um enorme desafio para qualquer predador. Ao visitarem o Vale dos Alamossauros, poderão ver esses gigantes de perto, mas não recomendamos que levem alimentos naturais como frutas, castanhas e verduras para a área de descanso e a entrada do hotel, pois lá eles alcançam vocês com o pescoço. Caso você chame a atenção de algum alamossauro, não precisa se preocupar. Eles são dóceis e curiosos e provavelmente vão esquecer de você rapidamente, a não ser que você possua algum petisco. O amargasauro é um dinossauro pequeno se comparado com outros saurópodes, mas possui um visual único, caracterizado por altas espinhas no pescoço, costas e quadris. Ele é um dinossauro dócil que gosta de coabitar com outras espécies, mas não gosta de dividir o terreno e a comida com outras espécies de saurópodes. O Struthionimo foi uma espécie de dinossauro onívoro que viveu durante a segunda metade do período Cretáceo. Media em torno de 3,5 metros de comprimento e 2 metros de altura, e pesava cerca de 150 kg. Essa espécie de dinossauro possuía penas e se assemelhava muito com o avestruz. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do resultado do parque, embora ele ainda não esteja finalizado. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.